característica dessa última hora. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, fala da corrupção. Os servos da corrupção. É o que nós vemos. É uma corrupção tão grande. Senhor. Para um país tão lindo, tão maravilhoso, né? De uma Constituição que nos dá abertura de pregar onde nós quisermos. Por exemplo, estão numa área, irmãos, estadual, que já foi federal. E a igreja está aqui. Aleluia! O governador sabe disso aqui, e sabe também que o nosso Deus é maior do que governador, do que prefeito, do que presidente, porque Ele é o Senhor do Senhor. Aqui é a casa de Deus. Amém. Se eu mexer com eles, Deus vai mexer comigo. Deus mexe com Deus, não é isso? Deus fez Herodes, né? Deus fez Herodes fazer o quê? Morrer o quê? Cheio de fé. Porque não deu glória a Deus. O que essa nação precisa, irmãos, é de homens como estão aqui no púlpito, como os jovens estão aqui, cheios da presença de Deus. Essa última hora, falta caráter, falta personalidade. Falta obediência. Aqui na casa de Deus, aqui tem fartura disso. Tem ou tem? Louvado seja Deus. Deus está falando, irmãos. Calma que não acabou não. Você está começando em nome de Jesus. É a última hora da pregação, mas é a primeira hora da pregação. Louvado seja Deus. Aleluia. Em quarto lugar, irmãos, porque eu quero entrar na outra parte. O mais terrível de tudo, irmãos, é a apostasia. 2 Tessalonicenses 2:3, que vem hora. Vamos ler esse texto, vamos ler rapidamente. Olha só, irmãos, o que diz. Deus está aqui. Isso faz a gente refletir sobre quanto mais nós oramos, mais devemos orar, mais necessitamos, mais falta-nos. Quanto mais oramos, nós descobrimos que nos falta mais ainda orar. E diz assim o texto, né? No versículo, capítulo 2, versículo 3, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Por enquanto não vemos o momento, ainda não é apostasia total. Mas só pode apostatar quem tem fé. Só pode deixar de ter fé quem já teve fé. E aí fica uma advertência para nós, como os evangelhos dizem, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. É verdade. É o primeiro mandou já perder amor. O fora é isso aí mesmo. Verdade, característica, irmão, de identidade, né? Corrupção. E em quarto lugar, apostasia. Mas pastor, o que tem agora? Eu sei que isso está acontecendo, mas qual é a promessa? Será que vai ser essas coisas ruins sempre? Não. Vamos abrir agora a nossa Bíblia e vamos descobrir qual é a promessa de Deus para esses últimos dias, para essas últimas horas. Abra sua Bíblia agora em Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. E é aqui que eu quero centralizar, é aqui que eu quero que Deus está falando com a gente muito sério, mas Deus tem uma promessa para nós, irmão. É o último dia, assim, pode ser a última hora, mas mesmo assim, nessa última hora, Deus disse que estaria conosco até a consumação do século. E mesmo sendo a última hora, Deus não deixa de atuar, porque Ele tem promessa conosco. Vamos crer que Deus tem promessa na sua vida. Vamos crer que você é a promessa de Deus. Vamos crer que na tua família é a promessa de Deus. Vamos crer que estaremos mais distantes com a tua promessa. Diz assim, então, deixa o versículo 17. Eu gosto muito desse versículo porque é uma promessa viva lá no Antigo Testamento que se cumpre novo e para toda a eternidade, assim. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Olha só, primeira promessa, irmãos, a primeira parte dessa promessa: Deus derramará sobre o seu Espírito, sobre toda a carne. Todos aqui, irmãos, acreditem, não só acreditam, mas já vivenciam isso, a presença do Espírito Santo na sua vida. Essa que é a glória a Deus, porque essa última hora, o Espírito sobre ele, não tem contação, não tem estadual, não foi ter colocado ele mesmo, porque nessa última hora Deus prometeu que derramaria sobre o seu Espírito. Segundo lugar, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, irmão. Aleluia. Ore pelo seu filho, talvez não esteja aqui, se não estiver, ore por ele, porque ele vai profetizar, irmãos. Aleluia. Meu irmão, nós tem Jesus, eu vi aquelas crianças, eu vi isso, irmãos. Já vi um dia, a irmã estava todo mundo na conversa, as crianças foram dobrar o seu joelho e começaram a orar. E de repente Deus começou a tomar aquelas crianças. E elas começaram a pular igual pipoca.
foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar numa língua que não entendiam. Umas choravam, umas debaixo do banco, outras em cima do banco, umas debaixo do banco, outras sentavam o banco, outras em cima do banco. Irmãos, Deus trabalhou lá fora. Eu creio que Deus pode fazer isso aqui. Aleluia! Isso surpreende, sabe por quê? Porque Deus faz o sobrenatural. Enquanto o homem só vê o natural, Deus faz o sobrenatural. Pode crer, o sobrenatural. O que está faltando no culto dessa igreja é entrar, é a conselheira dos filhos. Tem igrejas que estão estéreis, não conseguem mais filhos. Pelo contrário, eles mandam os filhos embora. Mas nessa noite, pessoas estão adentrando para essa porta. Eu vi isso aqui e falei, meu Deus, tem jovens nessa igreja. Tem igrejas aí muito maiores, com muito mais visão, com muito mais visualidade, aí na beira da rua, e não tem jovem. Não importa que sejam muitos, não é muito que isso conta. Deus não está na multidão, eu pode querer estar com ele. Mas na verdade Deus está com aqueles que nem todos que me dizem Senhor se encontraram no reino. Deus quer uma qualidade. Todos que apertavam Jesus, só aquela mulher são virtude. Essa mulher representa uma quantidade muito pequena, irmãos. E essa igreja aqui, né, está nessa noite aqui tocando. Toca Jesus nessa noite aqui. Porque nessa última hora, nesse dia, que a gente precisa de virtude de Deus, irmão. Enquanto o mundo entrega a sua vida a muitas práticas mundanas, enquanto muitas pessoas elas não têm mais oportunidade, não pensam mais nada para frente, diz, não adianta, eu vou dar porque o mundo é assim mesmo, nós acreditamos que o nosso Senhor tem nos guardado e sustentado. Essa é a igreja que Deus tem chamado, irmão, nessa última hora. Também Deus está realizando sonhos.